Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de aprendizado, a mais uma oportunidade de reabastecimento das nossas energias, à medida em que nós nos colocamos em posição de receptividade para tudo que a espiritualidade tem para nos oferecer essa noite. Eu sempre digo que, a hora de entrarmos nessa casa, nós precisamos esvaziar a nossa mente. O que não é fácil, né? Porque todo mundo tem a mente turbulenta por tanta coisa que nós precisamos lidar, precisamos resolver, mas é necessário que nós façamos um esforço, ao menos quando estamos aqui, para que a nossa mente esteja com bastante espaço liberado, para que nós nos conectemos com a espiritualidade, para que a gente possa receber as palavras da palestrante e que isso fique guardado conosco e seja colocado em prática no nosso dia a dia, sem que nada nos atrapalhe nesse momento. Então, é um convite que eu faço a todos. E como nós fazemos todas as terças-feiras, nós apresentamos esse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita, que é um oferecimento da USE Piracicaba, onde vocês encontrarão os fundamentos, né, dessa doutrina maravilhosa, de forma clara, de forma organizada e bem fácil de entendimento. Então, quem quiser levar para ler, para levar para oferecer a um amigo, a um companheiro, a alguém que não conhece a doutrina, esse livro, como eu disse, a distribuição é gratuita, é só retirar ali na saída. Nós gostaríamos também, né, em nome da diretoria, de agradecer a todos que contribuíram de alguma forma com o nosso evento do último sábado. Para quem não sabe, nós estivemos presentes na festa junina do Colégio Atlântico com uma barraca de cuscuz, mandioca frita, frango frito e caldo de mandioca. Graças a Deus vendemos tudo, consumimos bastante Dorflex, mas estamos todos aqui inteiros, satisfeitos e gratos por toda a ajuda dos voluntários, das pessoas que doaram, das pessoas que contribuíram, nos ajudaram na logística, enfim, a todos que de alguma forma se envolveram para que fosse um sucesso que foi. Dito isso, hoje nós vamos ter a presença da Ana Cristina aqui na nossa casa, dando a sua primeira palestra de muitas, se Deus quiser, com o tema A Parábola do Semeador. Com certeza nós vamos extrair várias lições valiosas. Então, como eu disse, esvaziemos a nossa mente e aproveitemos os nossos momentos aqui, iniciando com os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, essa doutrina libertadora, esclarecedora, que faz com que nós possamos enxergar os caminhos que nos aproximam do nosso objetivo final, que é a nossa evolução espiritual. Que possamos todos receber os benefícios que os nossos amigos do plano espiritual estão dispostos a nos distribuir essa noite e que possamos, no nosso dia a dia, também oferecer àqueles com quem nós caminhamos nessa vida terrena todos os benefícios, todo o amor, tudo aquilo que nós recebemos, que nós possamos também doar. Que assim seja. Que assim seja. Ana? Vou abaixar porque eu sou muito alta. Que a paz e a harmonia do Mestre nos envolvam nessa noite. Então, a parábola do semeador. Nós vamos falar sobre esse moço aqui, ó. Como é gostoso falar dele. A parábola diz o seguinte: e falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Vindo o sol, queimou e secou-a. A outra caiu em
em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. A outra caiu em boa terra, deu vários frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos de 3 a 9. Antes de nós entrarmos mesmo no texto da parábola, para que a gente possa observar cada item, são terrenos onde nós podemos nos encontrar. Cada terreno aqui, pode ser que nós estejamos num deles. Tomara que a gente esteja no último, que é da boa terra. Mas no livro em que nós tiramos a parábola, que é o Universo Maravilhoso das Parábolas, de Elaine Batista, da editora de Minas Gerais, Cristo Consolador, tem um trecho que nós achamos importantíssimos para falar sobre Jesus. Um dia um homem apareceu no cenário terrestre e transformou o mundo. Da sua boca saíam palavras de conforto, de carinho, só palavras boas. O seu olhar irradiava pureza e amor. Jesus de Nazaré nos trouxe a semente do amor. Então Jesus nos trouxe a semente do amor. Então vamos ver como é que nós vamos plantar essa semente. E no final nós temos duas surpresas. Vou deixar vocês bem atentos para as surpresas. E falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. A figura do semeador está em Jesus. Jesus é o semeador dos semeadores. É Ele que nos trouxe a semente do amor, para que nós plantemos em nosso coração. Fazemos com que o nosso coração seja essa terra fértil, aonde nós vamos ter frutos. Ele era o mestre por excelência. O único título que Jesus, as pessoas falaram para ele, ele aceitou, foi justamente de mestre. Mas se nós analisarmos, ele foi todas as profissões, porque ele sabia de tudo. Então ele é o semeador por excelência, o mestre por excelência. O semeador, ele está pautado na conduta do Evangelho de Jesus. Se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, nós estaremos plantando essa semente, não só no nosso coração, como no coração de toda a humanidade. Que se nós analisarmos o momento em que nós estamos passando, é um momento delicado, não só pela questão da Covid, mas também pela questão da guerra, que é um momento delicado, onde nós estamos vivendo. Por isso que nós precisamos plantar essa semente do Evangelho todos os dias, não só em nós, mas como em todas as pessoas que nós conhecemos. Lançar a semente no terreno significa fazer com que essa semente germine. Germinar é crescer, é frutificar. Então, se Jesus trouxe até nós essa semente do amor, vamos plantar todos os dias, através do Evangelho do Cristo. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves do céu e comeram-na. Então vamos observar essa questão de quem é esse caminho aí, onde está esse caminho, quem são essas aves que comeram esse fruto. Cada um de nós está num momento próprio da nossa existência. Se nós analisarmos o planeta Terra, a nossa casa de morada, nós temos vários países, como a Irlanda, a Finlândia, a Noruega, a Dinamarca, que tudo funciona. Talvez as pessoas que estejam reencarnadas lá já estão num nível um pouco mais evolutivo do que nós, mas nós fazemos parte do mesmo planeta. Então Deus nos dá as oportunidades sempre para que nós possamos evoluir e crescer. Então cada um de nós está num momento próprio da nossa vida. E quantos de nós, se nós pudermos analisar, viemos pelo Espiritismo, geralmente pela dor.
A gente pode vir pelo amor, mas viemos pela dor. Nós, por exemplo, viemos pela dor. Todos nós. Então, cada um de nós está num momento apropriado da sua evolução. E cada um de nós representa uma sementinha, vamos dizer assim, que Jesus colocou aqui na Terra, ou que Deus colocou aqui na Terra. E nós somos responsáveis pelos nossos atos, atitudes, palavras. É aquela história, né? A partir do momento que a gente fala alguma coisa, a gente não tem como correr atrás para pegar a palavra de volta. Falou, já falou. Então, nós não somos responsáveis pelos nossos atos, atitudes. Qualquer lavrador prudente não planta nenhuma semente fora de época. Se nós conversarmos com qualquer lavrador, qualquer pessoa que trabalha na terra, não planta nenhuma semente fora de época. Porque ele sabe a época exatamente que vai ter que ser plantada aquela semente. Mas nós temos uma outra semeadura para fazer, além das sementes. A semeadura de valores, que Jesus nos ensinou. O respeito, a consideração, a humildade, a caridade, que são virtudes que nós temos que desenvolver. É que a gente prefere desenvolver o vício, né, que está mais fácil, ainda está mais apegado em nós. Mas o semeador que é prudente, ele só vai plantar a semente na época certa. E ele só vai ter esse fruto na época certa também. Não adianta a gente querer plantar uma árvore hoje e só vai nascer essa árvore daqui 2 anos. Então é nesse sentido. O semeador é aquele que semeia as verdades, através de pensamentos, palavras e atitudes. E aqui nós podemos abrir um parênteses. Dentro da casa espírita, nós temos o atendimento fraterno. E quem já fez atendimento fraterno, ou a pessoa que faz o atendimento fraterno, que é aquela pessoa que conversa com quem vem ao centro, que nós costumamos brincar, que o atendimento fraterno, ninguém convida a gente para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Que bom se fosse assim. Mas as pessoas vêm com problemas, dificuldades, está passando por alguma dificuldade naquele momento, não sabe o que fazer, então vamos lá conversar com alguém que possa nos orientar. Aí estão as palavras que nós temos que falar para essas pessoas. Nós costumamos contar um caso rapidinho. Há muitos anos atrás, nós atendemos uma moça que queria se suicidar. Já imaginaram se eu falasse para ela assim, de que jeito você quer que eu te ajude? E eu estaria me comprometendo, e se ela cometesse o ato, também. Então a gente pede ajuda ao plano espiritual, para que a gente possa conversar com aquela pessoa e tentar tirar essa ideia de suicídio dela naquele momento. Bom, nós fizemos o atendimento e vamos orar e pedir. Passado muitos anos, eu precisei fazer um serviço na prefeitura. Cheguei numa repartição e eu olhei e falei, engraçado, parece que eu conheço aquela moça de algum lugar. Aí ela veio no meu encontro, ela falou, você está lembrado de mim? Eu falei, ai moça, mais ou menos. Ela falou assim, então, eu não me suicidei. Quase que eu falei, que bom. É sinal de que o que eu falei, orientado pela espiritualidade, deu certo. Ela falou assim, eu casei, me formei, sou professora, tenho 2 filhos. Falei, nossa, que maravilha. Não só ela não tirou a vida, como ela deu a oportunidade de 2 espíritos reencarnarem. Então, a questão das palavras que a gente usa também precisa tomar cuidado, porque a gente pode semear uma coisa boa ou não. Ela caiu aos pés do caminho e as aves vieram comê-la. Aqui tem umas coisas interessantes também que nós pesquisamos dentro das obras básicas, nós já vamos falar sobre isso. São expressões, cair no caminho e as aves comeram, de indiferença e desatenção aos ensinos de Jesus. Eu não sei se os senhores já escutaram, mas temos escutado algumas vezes que Kardec e André Luiz estão ultrapassados.
Olha, se Kardec e André Luiz tiverem ultrapassado, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Porque se a gente lê qualquer obra de André Luiz, qualquer obra básica, fala assim, nossa, ele escreveu hoje isso. Então não está ultrapassado. Então tomar cuidado com algumas ideias novas que estão acontecendo, são os falsos profetas que a gente tem ouvido falar, porque eles podem trazer algumas ideias que não sejam muito de acordo com o que a gente está lendo em Kardec. O próprio Emmanuel, quando psicografava através do Chico, ele mesmo disse uma vez para o Chico, se você notar que eu estou ditando alguma coisa diferente, alguma coisa que não está sendo coerente aí, não está dentro da doutrina, me esquece e fica com Kardec, o próprio Emmanuel. Então, são indiferenças e desatenções aos ensinos de Jesus. Pessoas que nos induzem, às vezes, a fazer alguma coisa não tão correta assim. Essa água é para mim, né? Gostei do suporte. Prático. Sendo assim, vamos tomar cuidado, porque nós somos influenciados diariamente, tanto por encarnados como por desencarnados. E quem faz a nossa sintonia somos nós. Então, se nós sintonizamos com alguma coisa que não é legal, com certeza quem está do nosso lado, ou não precisa nem estar do nosso lado, pode estar numa certa distância, está nos influenciando. Mas se nós estamos fazendo uma coisa boa, quem está do nosso lado vai nos influenciar com coisas boas também. E nós, não só de encarnado, mas de desencarnado. Por quê? Porque nós abrimos a porta, a janela, né, tudo da casa, e aí é só convidar para entrar. É como na nossa casa, muitos anos atrás, nós fomos assaltados. Mas por quê? Porque a gente deixou a porta aberta, o muro era baixo, ficou fácil. Só falou, pode entrar e levar. Então é exatamente isso que a gente faz. A nossa casa mental, a gente abre essas portas e aí acontece desses nossos irmãos entrarem junto com a gente, né, ficarem junto com a gente, e aí a gente acaba desanimando, entrando numa depressão, tendo algum problema de saúde, e às vezes não sabe por quê. Então, meus amigos, Kardec e André Luiz não estão ultrapassados. Pelo contrário, estão atualíssimos. A outra caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-a, secou, porque não tinha raiz. São as condições de pessoas cristalizadas que não querem, às vezes, mudar. E muitos de nós, é mais fácil cruzar o braço. Ah, não vou mudar não. Tá tão bom assim, por que eu vou mudar? Ah, hoje eu não vou na casa espírita não, tá chovendo. Ah, hoje está muito calor. Ah, hoje é o último capítulo da novela. Ah, não, mas hoje é melhor não ir não, porque o meu anjo da guarda falou que não é para ir. Vai tomando cuidado com isso, hein? Vai com chuva, com sol, seja do jeito que for, mas vai. Então, são condições de pessoas cristalizadas em determinadas posturas. E nós vemos isso muito, não só aqui, mas em todas as religiões. Mas Divaldo tem uma frase interessante, através de Joana. Ah, aquela pessoa não quer mudar? Não, não quer mudar, Divaldo. E o que a gente faz, Divaldo? Espera um pouquinho que logo ela desencarna. Aí ela muda, na marra. Então, ao invés de a gente mudar na marra, vamos mudar aqui já. Diante dessas dificuldades que às vezes acontecem na nossa vida, nós desanimamos. E nós tivemos um processo aí de 2 anos atrás, da pandemia, estamos nela ainda. Precisamos, logicamente, continuar com os cuidados normais que a gente vem vindo tendo já há algum tempo. Mas, quantas pessoas desanimaram realmente na época da pandemia?
Porque ninguém estava assim, acostumado a ficar em casa 24 horas por dia. Quando nós vimos a notícia na época, não sei vocês, mas nós pensamos assim, começou em março, no mais tardar em junho, julho, está tudo resolvido. Aí chegou junho, julho, chegou o final do ano, chegou outro ano, eu falei, nossa, eu estava errada na minha conta. Porque a gente achou que realmente ia resolver ali, tinha uma maneira de resolver ali. Porém, para que veio essa pandemia? Realmente para nos ensinar, principalmente a olhar o próximo. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas têm que mudar ainda. Mas muitas coisas mudaram por essa questão da pandemia. Então, tomar cuidado, né, dessas mudanças, que alguém quer que a gente faça diferente, toma cuidado. Eu sei que mudar dói, mudar é difícil, né? A gente está acomodado, a gente não quer sair da nossa casinha ali, mas tem que sair. Para isso nós estamos aqui para evoluir. O que seria essa terra funda, né? Que na verdade, como tinha pedras ali, não tinha terra funda, é justamente a lavoura do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. E aqui nós temos uma história, vocês devem ter assistido esse filme, foi uma comédia, mas bem colocado, Deus é Brasileiro, com Antônio Fagundes. Antônio Fagundes faz o papel de Deus. E ele encontra duas pessoas, que é o Wagner Moura e a Gabriela Duarte, que são trambiqueiros, vamos dizer assim, né? Não são muito legais. E ele, então, Deus resolve tirar um mês de férias. Então, ele vai achar duas pessoas para poder substituí-lo. E ele dá de cara com esses dois que só querem fazer coisa errada. E numa hora, focam bem no filme, assim, ele fala, por que eu dei o livre-arbítrio para vocês? Tudo em torno de brincadeira, mas nós temos o livre-arbítrio, que é dado por Deus. E deste livre-arbítrio nós podemos fazer a nossa lavoura, boa ou não. Então essa terra funda que estava aí é justamente a lavoura do livre-arbítrio. Se nós escolhemos o caminho correto, tudo bem. Se escolhemos outro caminho, vamos ter que arcar com as consequências. E não é porque a gente escolhe o caminho correto que nós vamos ter problema. Nós vamos ter problemas também. Mas a gente está seguindo e procurando, fazendo a coisa honestamente. O sol é a luz do Evangelho, que diz assim, o sol é a luz do Evangelho, que faz com que todos aqueles que vivem na ignorância, nas trevas da ignorância, possam se iluminar. E aqui ignorância no sentido de falta de conhecimento. Se nós formos observar bem, nós não conhecemos nada. Quando a gente acha que a gente conhece alguma coisa, as coisas já estão tão rápidas hoje com a tecnologia, que a gente já não conhece nada. E como o Divaldo sempre coloca, nós não somos professores, não somos médicos, nós estamos professores, estamos médicos, estamos dona de casa, vamos dizer assim. Nós estamos, nós não somos. Por isso a gente tem que estudar, 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 estudar. Então o sol aí, no caso, é justamente a luz do Evangelho, que vai fazer com que nós melhoremos o nosso conhecimento. E se cada um de nós aqui já leu o Evangelho, começa a ler de novo, fala, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso na outra vez. Aí lê pela terceira vez, nossa, isso aqui também não tinha visto. Por quê? Porque a gente às vezes, né, não está com toda a orientação ali naquele momento para poder entender. O que não quer dizer que a gente não saiba das coisas. Mas eu não me atrevo a fazer uma cirurgia porque eu vou matar o paciente. Eu não me atrevo a extrair um dente de alguém porque aí eu sou capaz de dar problema. Na minha área a gente tenta fazer o melhor possível. E Jesus nos deixou algumas frases que nós achamos importantíssimas também. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus confia em nós.
toda vez que a gente ouve essa frase, a gente tem que pensar: Jesus confia em nós. Como ele disse que a gente pode fazer o que ele fez e muito mais, então é sinal de que nós temos condição de fazer mesmo. É arregaçar a manga e fazer com que essa semente brote aí. A outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. O que são os espinhos? São os nossos vícios: orgulho, egoísmo, vaidade, ódio, vingança. Mas a gente vê que isso não acontece mais hoje. Isso acontecia só na época de Jesus, um pouquinho mais para frente. Hoje não acontece isso. Não tem problema. O Haroldo Dutra Dias tem uma história interessante sobre essa questão de ódio. É simples de tudo, mas muito interessante. 5 amigos, 4 gostam da cor azul, 1 gosta da cor verde. Esses 4 odeiam o outro porque não gosta da mesma cor que o outro gosta. É uma história simples? Sim, mas é o que acontece. A gente às vezes odeia a pessoa e a gente está fazendo mal para a gente mesmo também. Se acontece alguma coisa nesse sentido, vamos procurar não odiar. Mas nós ainda temos a questão do ódio, do orgulho, do egoísmo. Há muitos anos atrás, eu trabalhava aqui no Jardim São Paulo dando aula, e era a formatura dos meus alunos, e naquela época estavam começando os CDs. Ó, nós estamos bem adiante, hein? Hoje já tem pendrive. E eu fui emprestada à filha de uma amiga minha um CD, porque eu ia fazer uma apresentação com as crianças. Eu cheguei lá, a menina tinha 7 anos na época. Falei: você me empresta o CD? Ela falou assim: mas você vai devolver, né? A mãe dela quase matou a menina. Claro que ela vai devolver. Não, mãe, ela tem que devolver, porque é meu. Então a gente fala: é nosso. A gente acha que é nosso. E nada é nosso. Nem o nosso corpo pertence a nós vamos ter que prestar conta dele um dia também. Pertence ao Estado. Por isso que nós somos sepultados ou cremados, porque existe uma lei e tem que se cumprir isso. Mas a gente acha que tudo é nosso. Então é o egoísmo, o orgulho, que ainda está imperando na sociedade. E esses espinhos, eles acabam muitas vezes interferindo na nossa vontade de mudar esses vícios. Ah, mas eu quero mudar. Ah, mas eu não consigo, porque eu não gosto do fulano, eu quero mesmo que o fulano se dê mal. A gente está mandando energia para o fulano, de repente o fulano nem está na nossa vibração, essa energia volta para a gente. Aí começa a dor de estômago, dor de cabeça, aí vai no médico, não tem nada. Não, você não tem nada. Como não tem nada? Ah, senhor, me dá um remédio aí, por favor, porque... Não, eu posso te dar um remédio, mas não tem nada. É toda essa carga negativa que a gente joga para nós mesmos. E é por isso que acontece vários problemas aí de saúde que a gente nem sabe por onde. Mas por quê? Porque temos todos esses vícios ainda. Então, todos esses vícios, eles acabam mexendo na nossa vontade. E nós oscilamos. Ah, mas será que isso é certo mesmo? Ah, mas será que vale a pena eu ir na casa espírita? Ah, mas eu vou lá, a pessoa fala, então a gente bebe água, vai embora. Mas alguma coisa a gente está fazendo aqui. Recebendo todo um tratamento que às vezes nós necessitamos. Então, muitas das vezes, nós acabamos oscilando em algumas coisas. Como nós falamos: ah, não vou no centro espírita não, tá chovendo, tá frio. Agora vai entrar o inverno, então melhor não, porque vai fazer frio. Aliás, já falou na televisão hoje que vai fazer muito frio agora. Então não vou no centro espírita para fazer frio. A gente oscila e é aí que acontecem os problemas. A gente fala assim: nossa, mas por que deu tudo errado hoje? Porque a gente não fez direito, né? Porque a gente não fez certo. E a outra semente caiu em terra boa. Essa terra deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça.
Essa terra boa é a terra fértil, é aquela que plantou, a semente vai nascer. Logicamente, adubando, molhando, cuidando, dando todo um carinho. Eu tive uma tia que eu brincava com ela, ela tinha no quintal da casa dela, eu falei que ela tinha floresta amazônica. Porque ela, tudo quanto é planta, vaso, né? E ela tinha um zoológico também, ela tinha cachorro, gato, papagaio, periquito, coelho, tinha tudo. Ela chegava lá em casa, meu tio falava assim, eu não acredito que você trouxe mais um animal aqui para casa. A sorte é que a casa era grande, mas mesmo assim. Mas ela gostava. E assim, ela conversava com as plantas. Quando ela ia cuidar daquele jardim, que logicamente dava um trabalho legal, ela conversava com uma. Ela conversava com os bichos. Então, aí está a terra boa, que vai dar essa semente e esse fruto vai frutificar e florescer. Então, é o coração daquele que está preparado para receber a semente do Evangelho e oferecer nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. A partir do momento em que nós temos essa semente plantada dentro de nós do Evangelho, nós temos condições de dar nutrientes para essa semente florescer, que é nada mais, nada menos o que Jesus deixou para a gente. E continua, porque Ele esteve entre nós encarnado por 3 anos, mas Ele continua conosco. Tem um livro que chama O Amor Jamais Esquece, toda a história do cristianismo, na contracapa do livro, diz que Jesus nos conhece pelo nome. Então, Ele sabe o nosso nome. Olha a confiança que Ele tem em nós, de dizer que nós podemos fazer o que Ele fez e muito mais, e como Ele nos conhece. O que dirá Deus, que é nosso Criador. Então, o coração que está preparado para receber essa semente, ela vai frutificar. Corações sensíveis à mensagem do Evangelho de Jesus. Atitude no bem. Aqui nós temos uma historinha também. Eu escuto bastante rádio. Um dia desse, conversando com o irmão de um amigo meu, ele falou, nossa, eu não sei nem o que é rádio. E olha que o rapaz deve ter o quê? 20 e poucos anos. Eu falei, não é possível. Porque meu pai era radialista, o Benê Marques. Ele irradiava jogo do 15 aqui. E eu era sempre parceira com ele. Eu estava no campo, eu estava dentro do rádio não, mas dentro da rádio. Então eu cresci numa rádio. Então eu adoro o rádio. Levantar de manhã já ligo o rádio. É normal isso. E eu vi uma propaganda dessa questão de atitude do bem, que eu achei interessante. 2 amigas vão numa lanchonete e pedem um suco. O rapaz traz o suco e traz o canudinho. Aí uma devolve assim, não preciso do canudinho. Aí a outra fala assim, mas todo mundo usa, todo mundo faz. Ela falou assim, mas eu não sou todo mundo. É aí que nós temos que entender a atitude do bem. Mas a pessoa vai lá e faz tudo errado, eu também vou fazer. Não, nós não somos todo mundo. Como nós falamos lá no começo, cada um vai responder pelos seus próprios atos. O que a gente fez de errado, a gente vai ter que responder. Já estamos quitando aí as prestações que a gente foi fazer as compras no passado, e agora nós estamos quitando as prestações. Sendo assim, atitude no bem. E isso nós pudemos observar, pode ter sido uma porcentagem mínima, mas já houve uma mudança no comportamento das pessoas com essa pandemia. Outro dia, conversando com o pessoal lá da União Espírita, o pessoal falou assim, que bom, a gente já está podendo se abraçar. Aí o rapaz falou assim, a gente só vai poder ficar sem abraçar daqui a 100 anos. Eu falei, Deus o ouça. Porque essas pandemias vão vir de 100 em 100. Tá? Então, houve realmente uma mudança de algumas pessoas, de algumas coisas em favor do bem. E é isso que Jesus e Deus querem de nós. Que nós façamos o bem.
certo? Se eu posso eliminar o canudinho, porque isso vai dar problema na natureza, vamos eliminar o mal que está dentro de nós. Então, são esses corações sensíveis com relação à mensagem do Cristo, do Evangelho. E essa semente, ela tem que ser plantada, germinada, crescer, florescer e frutificar. Se nós observarmos, o Evangelho de Jesus, ele está frutificando. Ele já vem se frutificando há bastante tempo, já vem germinando isso há bastante tempo. E quando ele entra em nós, aí a coisa fica beleza, como dizem os jovens aí. A partir do momento que está dentro de nós, e a gente faz isso sem barganha com Deus, porque não adianta a gente falar assim, Deus, eu eu vou doar 10 cestas básicas lá para o fulano, mas o senhor me arruma mais isso, e a gente já pede uma lista. Não pede lista. Doa a cesta básica e deixa a vida correr, como a gente fala. Cada um de nós, então, como nós falamos, está num nível evolutivo. E essa criatura será orientada, ajudada, independente do seu grau evolutivo. O que seria ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deixa eu molhar a garganta de novo. Ouvir é um chamamento para seguir Jesus. Quando nós escutamos esse chamamento que Jesus nos faz há 2022 anos, e nós começamos a seguir Jesus, nós estamos ouvindo o que Ele quer dizer para nós. Porque ouvir é perceber a mensagem do reino de Deus. É também que nós possamos abraçar os nossos compromissos com a nossa redenção. Ou seja, se nós tivermos um resgate para passar, vamos passar, pedindo ajuda, mas vamos passar. E se nós quisermos nos salvar, nós vamos passar uma receita fantástica para nós nos salvarmos. Tem uma passagem em Lucas que diz que hoje na cidade de Davi nasceu o Cristo Salvador. Algumas das nossas religiões co-irmãs dizem que Jesus morreu para nos salvar. Sinto muito avisar vocês, nem uma coisa nem outra. Com todo respeito às nossas religiões co-irmãs. Mas Jesus veio nos ensinar a nos salvar, através do seu Evangelho. A receita é simples, prática, como dizem os jovens hoje, simples assim. É só nós cumprirmos os 28 capítulos do Evangelho. Nós nos salvaremos rapidinho. Aí alguém pode estar pensando assim, a gente não cumpre nem o primeiro, que dirá o resto. Mas aí está a salvação que Jesus veio trazer para nós, nos ensinar a nos salvar. E a partir do momento em que nós entendemos essa questão do Evangelho, nós estamos começando a ser salvos, vamos dizer assim. Temos um longo caminho pela frente? Sim. Segundo o Álvaro Vargas, nosso amigo lá da USE, né, Juca? Ele disse que a gente já andou metade. Eu falei para ele assim que ele está sendo muito bonzinho. Pode ser que a gente não tenha dado metade ainda, mas a gente já deu um passo à frente. Vamos procurar dar esse passo à frente cada vez mais. Jesus plantou a semente do Evangelho lá na Palestina. Lembram? Começou tudo lá na Galileia, tudo naquela região da Palestina. Mas ele transportou essa semente para o Brasil. Existe um livro psicografado pelo Chico, de Humberto de Campos, chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós já somos o coração do mundo.
porque nós recebemos pessoas de várias nacionalidades, de várias religiões, de braços abertos, vamos dizer assim. Está faltando ser a pátria do Evangelho, plantar essa semente aqui em solo brasileiro. Mas isso a gente vai conseguir com certeza. E para nós encerrarmos, nós trouxemos aqui a letra de uma música. Eu não vou cantar, porque se eu cantar, vocês vão sair correndo, certo? E pode ser que alguém fique aqui assim, né, para uma questão de, nossa, coitada, ela vai ficar sozinha, né, mas vai colocar a mão no ouvido, vai dizer, Jesus, o que ela está fazendo? Mas essa música chama Terra Tombada, quem canta é o Chitãozinho Chororó, e fala exatamente dessa questão de semente, de frutificar, de preservar, né? Porque essa semente um dia vire realmente uma árvore frondosa, que possa nos dar sombra, frutos, alimentos, nesse sentido. Então diz assim, é calor de mês de agosto, é meados de estação, vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losângulos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha. No quarto verde do campo, a grande cama vermelha, onde o parto das sementes faz brotar em suas covas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha me cobrir de flor. Também minha alma, ansiosa, espera confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Terra tombada é criança, deitada em berço verde, com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. Lá na fonte ao pé da serra é o celeiro do sertão, a água leite da terra que alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor, depois a flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, pois nos dará para um ano novo parto de fartura. Então, se nós procurarmos fazer com que essa semente que Jesus transportou lá da Palestina para cá e jogar essa semente para o mundo todo, que é isso que Ele quer, está plantada aqui, mas nós precisamos jogar isso para o mundo todo, para o universo todo. A gente vai fazer com que essa terra realmente seja uma terra produtiva e que essa semente vai poder brotar, dando frutos, e a gente com certeza vai colher esses frutos um dia. Podemos ser que não colhemos nesta encarnação, mas com certeza uma hora a gente colhe, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Que nós possamos procurar continuarmos firmes no trabalho do Cristo. Eu não sei se eu passei do horário ou não. Continuarmos o trabalho do Cristo, fazendo com que essa semente continue brotando nos nossos corações, nos outros corações, e que a gente possa realmente seguir este grande homem que nos trouxe todo esse evangelho e continua trazendo todos os dias esse evangelho para nós. Então, nós gostaríamos de agradecer a Deus em primeiro lugar por mais essa oportunidade. Muito contente com ele, já conheci a casa de algumas vezes que nós tivemos aqui, já conheci o Juca faz tempo, a Luciana, que a gente possa estar juntos numa próxima oportunidade, e agradecer também a Jesus, nosso mestre e irmão mais velho, a espiritualidade que nos acompanha, nos auxilia, e deixar aqui um beijo no coração de cada um de vocês, com muita paz, com muita alegria, com muita harmonia, e que essa semente possa realmente ser plantada e frutificar o mais rápido possível. Que assim seja.
Vamos então, nesse instante, elevarmos o nosso pensamento ao nosso bom amigo Jesus, a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga que nos acompanha. Agradecer por mais esse dia, por todas as oportunidades que tivemos. Agradecer por todas as bênçãos que recebemos, por tudo que temos conosco. Pedir por esse planeta que passa nesse momento por bastante dificuldade e que todos possam receber nesse instante as bênçãos do alto. E que nós possamos continuarmos firmes no trabalho que nos propusemos a fazer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.